Cuidado com a letra P, até para fazermos uma comparação cuidadosa. Está aí a página 163 no seu quadro. De quando em quando, rumores surdos trovejavam ao longe. Rumores surdos faziam barulho realmente ao longe, ou assustavam ao longe. Você pode traduzir aí diversas significações para o verbo trovejar. Mas aqui ele não está sendo usado denotativamente, e sim conotativamente. Anote aí, o verbo trovejar aqui tem valor conotativo. É o que acontece, por exemplo, quando eu digo choveram cartas de amor. É só inverter essa relação. Cartas de amor choveram. Eu tenho sujeito nessa construção, uma vez que o verbo chover foi usado com valor conotativo. E agora eu pergunto, o que trovejava ao longe? Rumores surdos. Este termo, rumores surdos, está funcionando como sujeito. E nós temos aqui destacado já o núcleo desse sujeito. Por isso nós estamos diante de um sujeito simples no texto de Coelho Neto. Cuidado! O verbo que exprime fenômeno da natureza vai caracterizar oração sem sujeito quando empregado com valor denotativo. Cada texto precisa ser analisado com cuidado, uma vez que as palavras podem assumir um valor plurívoco. Pode haver o que nós chamamos de desvio semântico. Gestos positivos, por favor, de que você está entendendo tudo perfeitamente. Leia o texto com bastante cuidado, porque passaremos para uma outra questão. Agora iremos à questão 2 da página 163 do seu livro. A proposta é a seguinte: classifique os verbos quanto à predicação. Quando falamos em predicação, falamos em regência. E você tem visto comigo que existem duas manifestações de regência na nossa língua. A regência pode ser verbal e a regência pode ser nominal. Aqui falaremos da regência verbal. Não adianta decorar o verbo. Eu preciso também perceber a sua carga semântica no contexto. Veja só o que acontece no trecho da letra C. Vamos direto à letra C. A lua ia grande e bela. Fernando, eu pensei em classificar o verbo ir como um verbo de ligação. Ele é tão pequenininho. Eu não classifico o verbo pelo tamanho. Eu classifico o verbo pela carga semântica. Quem ia grande e bela, por favor? A lua. Eu tenho aqui o sujeito. Sujeito simples. Acabamos de reforçar os tipos de sujeito com a resolução de questões importantes. O verbo ir aqui não indica estado da lua, não indica aparência da lua. Se eu digo a lua era grande e bela, tudo bem, eu estou mostrando a qualidade dela. A lua estava grande e bela, eu estou mostrando o estado dela. Mas aqui eu estou dizendo que a lua ia grande e bela. E o verbo ir aqui indica movimento. A lua ia grande e bela. Grande e bela são predicativos do sujeito. E eu posso ter perfeitamente o predicativo do sujeito, mesmo sem o verbo de ligação. Eu tenho aqui, então, um predicativo composto. Então, predicativos, vamos escrever assim, predicativos do sujeito. O verbo ir não é um verbo de ligação. Também não é um verbo transitivo direto, que exige aqui objeto direto. Não é transitivo indireto. Ele é classificado como um verbo intransitivo, já que apresenta nessa construção uma regência completa. Anote aí. Verbo intransitivo não é simplesmente aquele que tem sentido completo. Sentido é consequência das articulações morfossintáticas. Verbo intransitivo é aquele que apresenta regência completa. O que quer dizer que nós estamos aqui diante de um predicado verbo nominal, porque o verbo intransitivo é núcleo. Só não será núcleo o verbo de ligação. E ainda tenho aqui esse predicativo duplo composto que funciona também como elemento nuclear.
Então, estamos aqui diante, friso, de um predicado verbo nominal. E o verbo ir não é um verbo de ligação, já que ele indica movimento. A lua ia grande e bela. Entendido? Então, por favor, interprete o texto com bastante cuidado.